Ao vivo? Aos vivos e a cores, e se mexendo um pouquinho ainda. Alô, galera do Terceirão, Terceirão de Aço, Terceiraço. Alô, você que está nessa jornada do Enem também, está chegando, já está pertinho, já está chegando pertinho o momento da nossa primeira prova do Enem, acho que é dia 13 de novembro, 13 de novembro. Alô, você de Baixa Grande do Ribeiro, terra maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer. Alô, Canavieiras, que eu já passei algumas vezes. Francisco Aires, que eu não andei, mas eu sei onde é. Bom dia para todos, bom dia tia Ju, bom dia Iracema, bom dia a você. Alô, Rian, deixa eu ver, Adriana. Alô, Leia Souza, bom dia Leia. Alô, tia Joyce. Alô, tia Rosário, alô, galera que está aos vivos aqui também no canal Educação. E você que nos assiste pela plataforma, pelo YouTube, nós vamos dar uma pincelada. Tio, um pouquinho dos Estados Unidos no século XIX, o Velho Oeste, e o primeiro reinado. Rian Gabriel pediu. Rian, eu acho que na próxima semana, tá na programação, viu? Eu tenho que consultar, mas eu acho que na próxima semana eu vou fazer uma revisation para o Enem. Então eu vou colocar algumas temáticas que eu acho que são mais salutares. A gente às vezes faz um mapeamento das provas do Enem, dá para a gente ver uma repetência de certos conteúdos e a gente vai procurar fazer uma revisation. Uma revisation e ribinha de algumas temáticas. Então, por exemplo, a temática da cidadania na Antiguidade Clássica, ou Grécia, ou Roma, é uma temática recorrente, de cidadania, de luta por direitos, de quem é que era cidadão, quem gozava de direitos na Grécia, Roma. Importante demais. Deixa eu ver aqui mais. A Idade Média, principalmente o final da Idade Média, que é a fase do renascimento comercial e urbano, é a crise feudal no piauiês. Aí a gente vai dar uma pincelada, eu acho, em algumas temáticas sobre a reforma, as reformas, quando surgiam as igrejas protestantes. E aí sim, né, a gente vai trazer para o Brasil, e muito provavelmente eu acho que a Constituição de 1824 é a mais cobrada, é a mais recorrente nas questões do Enem. E a gente pode dar uma pincelada nessas temáticas. Perfeitinho? Na próxima semana. Alô, Esperantina. Alô, você da cidade de Esperantina. Terra boa. Olhe, hoje nós vamos fechar o chamado regime militar. Haja vista que nós já tivemos o governo do Castelo, do Costa e Silva. E na semana passada foi uma aula mais extensa, já vista uma importância maior do chamado milagre econômico do presidente Médici. Hoje o meu amigo Ernesto Geisel, como é? Geisel. Na realidade, meu amigo Ernesto Geisel e o João Batista Figueiredo de Oliveira. Perfeito, Rian. A primeira Constituição, 3 aspectos diferenciadores dela. Uma é que ela tinha o quarto poder. Ela tinha o quarto poder, que era o chamado poder moderador. Está correto. O voto era censitário, que é uma temática recorrente. Foi uma forma de excluir da cidadania e da participação política a maioria dos indivíduos que moravam nessa terra tupiniquim. O voto era censitário, só votava quem tinha renda. E o outro aspecto é que nós tínhamos uma religião oficial, que era o catolicismo. São 3 elementos que, de certa forma, vão diferir de outras constituições. Perfeito? O Enem cai todas as áreas, todas as disciplinas, todas. Literatura, arte, gramática,
química, física, filosofia, história, sociologia. Vamos lá. Hoje os governos do meu amigo Ernesto Geisel, jeitão de alemão dele, né? E o João Figueiredo, que vai ser o último general-presidente, descrever aspectos contribuintes ao processo, olha aí o nome, ó, processo de reabertura política, e o Brasil vai caminhar para a redemocratização. Então, basicamente, o que é que tem de maior importância na gestão do Geisel e do meu amigo Figueiredo é o processo de reabertura política, quando o Brasil está finalizando aquele regime mais autoritário, aquela fase mais truculenta, já está passando aí a parte dos governos dos militares linha dura. Esses dois presidentes aí vão ser mais moderados, vão ser mais light, mas não que não ocorresse repressão, e você vai ver nas aulas de hoje. Deixa eu ver aqui, Francisco Aires 1 e 2, Esperantina 7, Canavira 1, Baixa Grande ali 5. Galera que está aos vivos também pela plataforma, vai colocando aí o lugar que você está. Vai colocando aí, Rian, vai colocando aí, Léa, qual é a cidade, qual é a escola que você estuda. Também inglês. Se você fez opção pelo inglês, né? Porque quando dá inscrição do Enem, o aluno faz opção por o inglês ou por Spanish. Vamos começar? Esse professor está enrolando. Olha, o último governo que nós vimos foi o meu amigo Médici, nacionalismo e autoritarismo, o ame-o ou deixe-o. Foi ele quem conseguiu acabar com a luta armada, os movimentos de guerrilha, mas a repressão continuou. O Brasil foi tricampeão, 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente aquela corrente pra frente, todo o país deu as mãos, todos juntos vamos. Pra frente, Brasil, Brasil. Conhece essa música, Joyce? Mais ou menos, né? Uhum. Aí, olha, o Ninguém Segura Esse País, ou Pra Frente Brasil, mas estava em vigência o AI-5, a Arena e o MDB, e nós vamos falar hoje esse cara bem aí, que vai ser o nosso último general-presidente. De boa? Tio, eu sou da escola Cícero Lopes de Souza. Será que é aqui em Teresina? Cícero Lopes de Souza? Tio, eu sou do Presidente Vargas, em Teresina, Leia. Tio, eu sou do Ubiraci de Carvalho, lá Isaías Coelho. Alô, galera de Isaías Coelho. Você de Isaías Coelho, terra boa. Região ali de Picos. De Tainópolis, né? Pertinho de Tainópolis. Olha, aqui está o presidente Médici, passando a faixa presidencial para o Ernesto Geisel. Está aí o presidente Médici passando a faixa presidencial para o Ernesto Geisel, Ernesto Bugman Geisel, que vai ser o nosso general-presidente de 74 a 79. Por curiosidade, teve um anticandidato, que foi Ulisses Guimarães. Claro, a Arena tinha maioria no Congresso, quem elegeu o presidente foi a Arena. O velho Ulisses não iria vencer, mas foi pelo menos para criar uma visibilidade da oposição, e a oposição era o MDB. Então está assumindo aí a presidência Ernesto Bugman Geisel. Ernesto Bugman Geisel. Já vou começar. Tio, o Collor vai estar aí nessa aula de hoje? Não, hoje ainda não, porque o Collor vem em 89, nós vamos até 85 hoje, né? Em 75, o governo brasileiro, o governo tupiniquim, aliou-se a outras ditaduras, do Augusto Pinochet, do Alfredo Stroessner,
do Uruguai, da Argentina, do Chile, na famosa Operação Condor. Condor aqui, Condor ali, Condor acolá, Condor em todo lugar. Não, Condor em homenagem a uma ave. Você sabe que o condor é a ave mais maior, mais grande, mais gigante que nós temos na América Latina. Ele é característica da região dos Andes, né? É o condor. Não, sabe como é? A operação talvez tivesse uma concepção de liberdade, mas libertar do perigo vermelho, dos comuna. É não, é sim. Ei, rapaz, libertar do perigo vermelho, dos comuna. Ainda tinha isso, tinha, olha. Era um plano secreto desses vários países de combater os subversivos, os comunistas, de exterminar os opositores, numa mega cooperação internacional, principalmente da Agência de Inteligência Norte-Americana. Ah, papai! De novo, com apoio da Agência de Inteligência Norte-Americana. E numa cooperação deles, trocando informações, torturas, mortes, expurgos, desaparecimentos. Notadamente, o governo brasileiro, que também era um regime autoritário, vai participar dessa brincadeira aí de combater os comuna. De vez em quando a gente tinha uns assassinatos misteriosos num país de estrangeiros. Aqueles estrangeiros eram vistos como subversivos, infiltrados. Ali era a Operação Condor, capitaneada, claro, também pelos interesses norte-americanos de combater o perigo vermelho. Deixa eu ver, meu amigo Rian diz, vou ali, tio. Valeu, meu amigo Rian. De boa, de boa. Rian é lá da cidade de Escola Cícero Lopes. Cícero Lopes. Vou passar a imagem, porque o meu amigo Geisel assumiu o comando do país num cenário que já não era tão positivo como fora o do governo do meu amigo Médici. E não. Mas eu estou colocando um elemento diferenciador. Se o Médici era linha dura, o Geisel era castelista. E eu peguei a questão e não chamava castelista, chamava o grupo da Sorbonne. É a mesma coisa. E eu peguei uma questão e não chamava Sorbonne, chamava a linha mais moderada. Também está correto. Os militares mais moderados. Os castelistas eram aqueles que tinham feito curso na Escola Superior de Guerra, e o próprio Ernesto Geisel fez um curso superior na Escola Superior de Guerra. A promessa de uma distensão política vai diminuir a pressão. Aquele caminhãozão quando tá. E essa ideia da distensão política, na frase do próprio presidente Geisel era: vamos realizar um processo de abertura lenta, gradual e segura. Vai ser muito lenta. Haja vista que essa promessa foi em 74 e ela vai demorar ainda 11 anos. Notadamente, o processo de reabertura foi mais lento do que a primeira fase do regime militar. Foi muito lento. Foi gradual. Foi aos pouquinhos. E vai ser insegura. Por que vai ser insegura? Por que vai ser insegura? Porque vai ter militar linha dura que não vai aceitar deixar de roer o osso, né? Vai ter militar linha dura que não vai querer entregar de volta o poder aos civis, não queriam sair do governo. Mas o cenário agora era outro, olha. O milagre tinha
Beleza, beleza. Galerinha, eu estou dizendo que o milagre econômico acabava com o primeiro choque do petróleo aí no ano de 73 para 74. Eu vou colocar aqui, ó. Nós importávamos 80% do petróleo. Nós não tínhamos autossuficiência no petróleo. O governo vai ter que estimular mais a Petrobras a produzir, mas como não foi suficiente, em 75 veio o programa Proálcool. Foi. Em 75 veio o Proálcool, que é a ideia de estimular uma nova matriz energética, que seria o álcool como combustível. Então, os carros oficiais, os carros do governo, utilizavam agora como combustível, principalmente, o álcool. Haja visto que a gente tem muita produção de cana-de-açúcar. Então, vai haver um reestímulo à produção agroaçucareira do setor de cana-de-açúcar para poder suprir essa carência que nós tínhamos aqui no Brasil. Continuávamos com obras grandiosas. Aí vai ser a usina de Angra 1, 2. De Angra 2, no ano de 78, se eu não me engano. E o MDB avançou sobremaneira devido à concorrência do Ulisses Guimarães nas eleições de 73, nas eleições presidenciais, né, de 74, melhor dizendo. O MDB vai sair vitorioso no Congresso. Então, pelo menos na parte do Senado, no maior número de cadeiras vencedor das eleições de 74 era da oposição, do MDB. Só não foi na Câmara dos Deputados. Meu amigo, o governo vai dizer, nós não podemos deixar de forma alguma que o MDB tome de conta do Congresso e a oposição volte. Se é vontade do povo brasileiro, eu promoverei a abertura política do Brasil. Mas chegará um tempo que o povo sentirá saudade do regime militar. Nunca, never. Muitos desses que lideram o fim do regime não estão pensando no bem do povo. Muitos pensavam, mas nos seus próprios interesses. Como hoje também muitos políticos pensam apenas nos seus próprios interesses, evidentemente. Vou passar. Quem é que não queria a reabertura? A pergunta é essa. Quem é que era contrário à reabertura? Eram os militares linha dura, ou seja, a oposição à reabertura política era dentro do governo, não era fora do governo. Eram os próprios militares linha dura, principalmente o general Silvio Frota, que era ministro da guerra do presidente Geisel, e o comandante do Terceiro Exército de São Paulo, que eram contrários à reabertura política. Então foi nesse cenário de que militares linha dura resultaram em assassinatos dentro, na época a gente dizia, dos porões do regime militar, dentro das instituições governamentais de repressão. O jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog, foi convidado para um depoimento no DOI-CODE em São Paulo, e no dia seguinte a família recebeu a notícia fatídica de que ele havia cometido suicídio. Era mentira, uma mentira assim absurda. É uma farsa montada, tirada a fotografia. Ele foi torturado, foi assassinado, e os militares não queriam reconhecer nem a tortura, nem o assassínio, e forjaram um suicídio do Vladimir Herzog. No ano seguinte, foi o operário Manuel Fiel Filho, da mesma forma, nas mesmas circunstâncias. Ah, meu amigo, o Geisel vai dizer, olha, está tendo insubordinação dos militares, está tendo gente aí que está querendo passar por cima das medidas do presidente. E aí, de certa forma, demitiu o general Silvio Frota, demitiu ele, que de certa forma já manobrava para poder ser candidato à presidência da República, era um militar linha dura, e também, claro, já buscava uma manobra para ser candidato à presidência. Ele mandou ele para a compulsória, a aposentadoria compulsória, para a reserva,
E depois de demitir o general Silvio Frota e colocar na reserva, ele demitiu o comandante do 2º Exército de São Paulo e colocou um general de sua confiança para que não mais ocorressem as mortes e a tortura dentro do DOI-CODE em São Paulo. Então, teve essas medidas da linha dura e o presidente, vamos dizer assim, respondeu de forma enérgica, dura. Mas, no campo eleitoral, eu vou botar de outra cor, no campo eleitoral, o governo não queria o avanço da oposição, e a oposição era o MDB. Então, depois do resultado e do avanço do MDB no Congresso, nas eleições de 74, ora, em 76 nós teríamos eleições para prefeito e vereador, e o governo, para garantir uma vitória da Arena, publicou a chamada Lei Falcão, que, de certa forma, vai proibir a propaganda eleitoral na televisão e no rádio, e essa limitação, de certa forma, evitava as críticas ao regime, as críticas ao governo e o avanço do MDB. Foi uma estratégia para evitar que o MDB avançasse com propagandas e críticas ao governo, ao regime militar. Em 77, prevendo que no ano seguinte nós teríamos eleições para governador, para deputado federal, estadual e senador, o governo lançou o chamado Pacote de Abril. Então, em abril de 77, o Congresso foi fechado, mais uma vez, em recesso parlamentar, forçado pelo presidente da República. O mandato do próximo presidente da República será de 6 anos. Opa! Então, o Figueiredo não vai governar 5, vai governar 6 anos. A Constituição foi modificada dessa forma. E como nós teríamos eleições de 2 senadores, uma mudança de 2/3 do Senado, o governo temia que o MDB ganhasse e tivesse maioria na Câmara do Senado. Então, 1/3 dos senadores vai ser escolhido de forma indireta. Na realidade, 1/3 dos senadores não vai ser escolhido pelo povo, mas indicado pelo presidente da República, e vai ser feita a votação na Assembleia Legislativa, mas era só uma indicação do presidente. Ora, essa concepção, esse tipo de senador, em homenagem a um programa, uma série televisiva que passava na Bandeirantes na época, O Homem Biônico, vai ser, que era um homem de ficção científica. Ora, o senador que vai ser escolhido pelo governo vai ser chamado senador biônico. Notadamente, o senador biônico não era eleito pelo voto popular, mas, evidentemente, uma indicação do governo para ver se a Arena não perdia a maioria no Senado. Então, está aí medidas progressistas e medidas de conter o avanço da oposição, que é o MDB. São progressistas porque a linha dura está sendo desbaratada, de novo. Os militares truculentos, a tigresa, como eram denominados, a tigresa está sendo desbaratada e, em contrapartida, o governo não quer um avanço muito forte da vitória do MDB. Meu amigo Dom Fernando, por favor, em italiano, deixa R$1 na tela aí, por favor.
Ok. Ok, galera de Francisco Aires. Alô, Elesbão Veloso. Bom dia, Elesbão Veloso. Fernando, baixa bem ali o chat um pouquinho mais para eu ver quais são os polos que estão logados. Isso. Alô, Elesbão Veloso, terra boa, viu? Terra maravilhosa, Elesbão Veloso. Vou passar a imagem. Olha a farsa com o Vladimir Herzog. Tiraram essa fotografia, dizendo que ele havia se suicidado, viu? Se suicidado. Isso foi em 75. No início de 76, ocorreu o mesmo com o operário Manuel Fiel Filho, que era um trabalhador da Volkswagen, que foi morto de formas absurdas, mas também forjado o suicídio do jovem Manuel Fiel Filho. Vou passar, olha aí, as medidas do governo pré-vital, o avanço do MDB, porque nós, do MDB, tô gostando desses artistas, eles estão batendo a bola muito melhor. Tô apoiando, Coroné. Se esse trem que tá aí é a tão falada máquina eleitoral do governo, eu acho que eles não untaram ela direito, não, viu? É, meu amigo. Para o MDB não ter avanço, aí evidentemente que teve toda uma censura na televisão, com a Lei Falcão, e no ano seguinte os chamados senadores biônicos, feitos em ficção científica. Aqui no Piauí, nós também tivemos, notadamente, repressão. Aí era onde funcionava o quartel militar, hoje é o Centro de Artesanato Mestre Dezinho, conhecidíssimo aqui em Teresina. E aí embaixo funcionava, aí dentro funcionava um calabouço. E o calabouço é onde nós tínhamos a tortura aqui no Piauí. O calabouço abaixo do ateliê é um verdadeiro buraco medieval, sem janelas, sufocante, que ainda traz as marcas de sangue das cacetadas nas paredes. Essa sala tem as marcas do tempo, que era um tempo sombrio e amargo, um tempo da ditadura no Piauí. Mas aí, você está vendo a imagem aí, de onde é o calabouço do Piauí, aqui em Teresina, viu? Também havia tortura. Aí o Geisel, como havia prometido, isso é importante, ó, o Ernesto Geisel, como havia prometido, no processo de abertura lenta, gradual e segura, ele revogou o AI-5. Foi mesmo, foi. O presidente, no ato último, em 78, o próximo presidente, que é o Figueiredo, vai assumir no início de 79, março de 79. O Geisel revoga o AI-5. Aquele dispositivo autoritário que garantia muitas atribuições ao presidente de mandar torturar, prender, demitir, fechar o Congresso. O AI-5 foi revogado. Então, nesse cenário, eu vou botar de caneta aqui, ó. Parece que o país a acordar de um sono letárgico. É quando começam a organizar as greves no ABC Paulista. O líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva. É um renascimento do movimento sindical. É um sindicato diferente. Ali naquele cenário de 78 para 79, o Lula, quando reunia os trabalhadores em assembleia, eram 150 mil trabalhadores em assembleia, e a votação era feita pelos próprios trabalhadores. É um novo sindicalismo que está principalmente lutando por quê? Por melhoria salarial. Haja vista que você viu semana passada que o salário era de fome. De 73 para frente era de fome, literalmente. Vai aos pouquinhos haver o abrandamento da censura. Vai aos pouquinhos diminuir a censura. Inclusive nas músicas, nos artistas. E nós começávamos a ter certas liberdades na imprensa. Ora, quem criticava esse processo lento de abertura era a Ordem dos Advogados, era a CNBB, a Igreja Católica se entregava agora por inteiro praticamente
a essa luta pela redemocratização, muitos padres engajados, alguns mais esquerdistas, questionando o regime militar, a Associação Brasileira da Imprensa, a ABI, nós passávamos a ter um know-how maior de entidades, a sociedade civil se organizando por liberdade, por democracia. E nesse cenário, o Ernesto Geisel proclamou o fim daquela fase mais truculenta, já que o AI-5 foi revogado. Então, está aí um elemento importante do ano de 78 para 79. O AI-5 revogado e surgindo novas lideranças, vamos dizer assim, dos trabalhadores, que não era de partido, que não era comunista, que não era ligado ao governo, que era do próprio movimento dos trabalhadores de um novo sindicalismo. Meu amigo Dom Fernando, deixa um realzinho na tela para a galerinha lá de Elisbão Veloso fazer o print. Ospa! Vamos lá, povo! Regime do AI-5 acaba meia-noite de hoje. O país parece que estava caminhando para redemocratização, que é um nome grande, viu? Então, estou colocando aí, reabertura com o Geisel. Olha, previa a adoção de um conjunto de medidas políticas liberalizantes, mais controladas pelo governo. Teve tentativa de golpe, principalmente do Silvio Frota, da linha dura, mas foi contida pelo governo. Impediu pressão da oposição, principalmente do MDB, para evitar que, do dia para a noite, os militares saíssem do poder. E o evento mais grave naquele cenário foi a morte no doicode de São Paulo, do Vladimir Herzog, e no finalzinho nós já tínhamos greves operárias. No ano atrasado, veio a público um documento da CIA dizendo que o Geisel não era tão bonzinho quanto parecia, que o Geisel havia autorizado algumas medidas autoritárias, inclusive execuções. No piauiês, que o Ernesto Bugman Geisel não era tão bonzinho quando se colocava a sociedade. Está aí ele, o Geisel, ao fundo, e à frente o presidente João Figueiredo.
olha aí o que veio a público recente. Um documento da Agência de Inteligência Norte-Americana, a CIA, afirma que o ex-presidente Geisel manteve a política de execuções de pessoas consideradas subversivas pelo regime. O documento associava os assassinatos a outro ex-presidente. Também João Figueiredo. Oxe, mas não vai ser o próximo? Vai. O documento afirma que ele autorizou a continuidade de assassinato de presos políticos. Meu Deus do céu. O memorando é de 11 de abril do diretor da CIA para o secretário norte-americano, Henry Kissinger, poucos dias depois do Ernesto Bogman Geisel assumir a presidência. Então você está vendo aí que nem tudo foram flores durante a gestão do meu amigo Ernesto Geisel. Como é que chama ele também, tia? Geisel. A figura do Lula. O Lula nasceu no comando de trabalhadores do ABC Paulista, dos metalúrgicos do ABC Paulista, no finalzinho ali da década de 70, como uma liderança operária, como um sindicalista. Veja que agora os trabalhadores estão se organizando de forma diferente, mega reuniões, megas assembleias dos trabalhadores, que eles estão decidindo, né? Então é uma luta um tanto diferente, já que vem de baixo, notadamente com os próprios trabalhadores em busca por melhorias salariais, que era a principal tônica aí dessas reuniões em 78 e 79. Então parece que era o começo do fim. Parece que era o começo do fim, galerinha. Mas nós ainda temos mais um outro general presidente. É mesmo? É. E esse mandato desse cara vai ser 6 anos. Um outro general presidente. E o mandato vai ser de 6 anos, velho. O nome dele, João Batista Figueiredo de Oliveira. Esse rapaz aqui, ó. O João Figueiredo. Vou passar a imagem. Já começava a haver uma certa, vamos dizer assim, começava a haver uma certa resistência da sociedade de não mais apoiar, inclusive a classe média, não mais apoiar o regime militar, um descrédito. Essa fotografia primeira, ela se tornou um símbolo de um certo descrédito e certa desaprovação da sociedade ao governo dos militares, quando é uma criança, que você sabe que às vezes as crianças são inocentes, mas verdadeiras, muito verdadeiras, está dizendo, não, lá em casa eu tenho aprendido que você não é uma boa pessoa, eu não vou lhe dar a mão. Meu Deus do céu! Aí, olha, evidentemente que aos pouquinhos a censura era abrandada, era diminuída. Essa letra do Chico Buarque era de 73, mas ela foi censurada lá em 73, e aí ela está sendo vamos colocar assim, recolocada à sociedade brasileira. Hoje você é quem manda, os militares. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. É verdade. Apesar do governo dos militares, apesar da ditadura, amanhã há de ser um outro dia, de um novo sol, de uma nova expectativa, de uma esperança de um Brasil mais melhor. Ah, papai, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ah, papai, como isso é verdadeiro, não é não? Como isso é verdadeiro. Tá aí manifestações de rua, início dos anos 80. Aí o meu amigo Figueiredo, ó. O Figueiredo era um castelista. Notadamente, castelista é a linha mais moderada dos militares à frente do poder. Era do grupo da Sorbonne. Era um intelectual. Tinha sido chefe do Serviço Nacional de Informação, aquela CIA Tupiniquim,
e foi indicado pelo presidente Ernesto Geisel. A gente costuma dizer que o Geisel foi o único presidente que efetivamente fez o sucessor. Eu vou repetir. O Geisel foi o único dos presidentes militares que fez o sucessor. Vamos recordar, ó. O Castelo Branco não indicou o Costa e Silva. O Costa e Silva era linha dura e se lançou o candidato à presidência com ou sem o apoio do presidente Castelo Branco, ainda lá em Paris, quando ele estava de férias. Notadamente, o Médici não foi uma indicação do Costa e Silva. O Costa e Silva morreu de derrame cerebral, faleceu de AVC. E não foi o Costa e Silva quem indicou o Emílio Garrastazu Médici. O Médici era linha dura. E não vai ser o Médici que vai indicar o Geisel. E não vai ser o Médici que indicou o Geisel. Mas o Geisel indicou o Figueiredo. Então você pode dizer que o Figueiredo vai ser o único presidente indicado pelo titular. Ah, papai! Como você viu o textozinho no final da gestão do Geisel, olha, ele esteve envolvido em torturas e ele era antipopular e não se negava a isso, de forma alguma. Mas ele vai dar prosseguimento ao processo de reabertura. Tio, eu peguei uma questão que chamava redemocratização. É verdade, redemocratização. Esse nome todinho, viu, velho? Frases clássicas do Figueiredo. Não posso obrigar o povo a gostar de mim. Ah, papai, eu me envaideço de ser grosso. Eu prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro de gente, ao cheiro do povo. Era. Ele gostava mesmo de ir para o hipódromo, correr de cavalo. Eu prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. E como o salário mínimo era um salário de fome, literalmente, se eu ganhasse um salário mínimo, eu já teria morrido. Velho. Quando foi para a lei da anistia, esse A é grande, ó. Quando foi para a lei da anistia, galerinha, ele disse, eu não disse que eu ia fazer, eu não disse. Porque os militares linha dura e parte dos críticos ao governo achava que o Figueiredo não ia assinar a lei da anistia. Mas ela vai ser filha também de um piauiense muito importante que esteve aí sendo o assessor do presidente Figueiredo, já que era ministro da Justiça, que era o Petrônio Portela Nunes, importante figura aí nesse processo de redemocratização. Você vai ver já já a figura do meu amigo Petrônio nesse olho do furacão do Brasil que estava aos pouquinhos redemocratizando. Dom Fernando, deixa R$1 na tela para a galerinha fazer a anotação do Figueiredo, João Batista Figueiredo.
mestre. Ok. Vamos lá, povo! Olha aí nas eleições de 78, efeito claro do pacote de abril de 77. Então, em 78, a Arena manteve a maioria na Câmara dos Deputados. O MDB teve 189 deputados, a Arena 231. Mas o diferencial é no Senado. Haja vista que nós tínhamos o senador biônico. E, claro, 1/3 dos senadores eleitos não era eleito pelo voto popular, era uma indicação do presidente da República. Então, você pode colocar que pelo menos 1/3 desses 23 senadores aí não foram eleitos pelo povo, eles eram Arena, basicamente. Então, se a eleição fosse pelo voto direto, pelo brasileiro votar, provavelmente o MDB teria maioria no Senado. O MDB teria maioria no Senado nas eleições de 78. De boa? Vou passar a imagem. Vamos passar a imagem. Aí, o João Figueiredo vai assinar a lei da anistia. Olha aí, ó. Estamos no processo de conclusão dessa reabertura. Ela vai ser realmente muito lenta, mas evidentemente um elemento que já desgastava o governo era a inflação e a dívida externa. De novo, a inflação e a dívida externa. Então, desde 78, que havia toda uma luta pela anistia. E o que é anistia? Perdão. Deixa eu botar aqui, ó. Às vezes o aluno não recorda direitinho. O perdão. Anistia, o perdão. Perdão para quem? Para os brasileiros que haviam sido convidados a se retirar do país, que estavam exilados, que eram muitos. Para os brasileiros que estavam proibidos de retornar por suas críticas ao governo, por sua atividade artística mais politizada, as letras, as músicas. E para os brasileiros também que estavam presos, eram presos políticos. Ora, a lei vai ser aprovada, à exceção para aqueles que estavam envolvidos na luta armada. Mas veja, a lei vai perdoar os agentes do Estado envolvidos em tortura, morte e desaparecimento. Foi, velho. A lei perdoou também os agentes do governo que estavam envolvidos. Então, lá em São Paulo, no DOI-CODE, era famoso o Carlos Alberto Brilhante Ustra. E o Ustra cometeu muitos crimes, literalmente contra a humanidade, até crimes contra os brasileiros, tortura, mortes, desaparecimentos. E, notadamente, ele não vai ser punido aí por causa que a lei da anistia perdoou os envolvidos também nos desaparecimentos, nas mortes e na tortura. Mas para um grupo de brasileiros que havia sido convidado a se retirar do país, olha, há muito tempo, eles poderiam voltar. O Leonel Brizola, o Enfio, o Luiz Carlos Prestes, o Fernando Henrique Cardoso, o Miguel Arraes, o Miguel Arraes, que tem uma neta agora candidata a governadora nesse segundo turno das eleições lá no Pernambuco. Então, parece que aos pouquinhos, as coisas estão voltando à normalidade no país. Aos pouquinhos, os brasileiros que haviam sido convidados a se retirar começam a retornar ao Brasil. O Miguel Arraes estava exilado desde 64. É muito tempo, velho. 16 anos praticamente fora do país, vivendo. A maioria deles viviam em La François. O Fernando Henrique Cardoso foi morar na França, foi quando ele conheceu a arqueóloga Niede Guidon. E os dois foram professores na Universidade de Sorbonne e se tornaram amigos ainda lá na França.
quando o Fernando Henrique estava no exílio, exilado. Meu amigo Dom Fernando Autoridade, rapaz, o homem do Maverick, manda aí R$1 na tela pra galerinha lá de Francisco Aires fazer o print direitinho, de Lesbão, de Esperantina. Alô, Canavieira, rapaz! Canavieira tá ao vivo aqui também. Baixa Grande do Ribeiro, terra boa. Estamos também com a Escola Presidente Vargas, em Teresina. Presidente Vargas, em Teresina, Leia. Onde é a Escola Presidente Vargas, Leia? Presidente Vargas. Deixa R$1 na tela aí, meu amigo Dom Fernando, por favor, em italiano. Eu sei que Bandolina perdoar, e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora, e agora, e faço eu da vida sem você. Você não me ensinou a te esquecer. Olha aí, a campanha pela anistia mobilizou muitos estudantes, muitos artistas, muitos políticos, evidentemente, para que os brasileiros que foram considerados pelo governo como criminosos, imputados, expulsos, exilados, pudessem voltar. Não queremos liberdade pela metade. Pela liberdade imediata dos presos políticos, pela volta de todos os exilados e pelo esclarecimento sobre os mortos e desaparecidos. Uma anistia ampla, geral e irrestrita. Não vai ser irrestrita, não vai ser geral, infelizmente. Os que estavam envolvidos com a tortura foram perdoados pelo governo, não foram investigados, e também, claro, os que estavam envolvidos com a luta armada também não foram libertos aí em 79. De boa? Nós vamos voltar com essa temática ainda na aula de hoje. Nós vamos para aqueles nossos 20 minutos de intervalo e a gente volta já já.